Fazer ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Olá, tudo bem? Nós estamos começando mais um programa Fazer Ressoar. Hoje é o nosso segundo programa de uma série que nós lançamos na semana passada. Então, vamos começar hoje com a comunidade Apóstolo Paulo, no bairro Apóstolo Paulo. Nós vamos saber um pouquinho da história, como está no dia a dia, assim, as principais necessidades e também a festa do padroeiro que está chegando com o nosso amigo aqui, que é o Marcos Vinícius Salazar. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Wagner? Um olá aí a todos, né? É um prazer estar aqui com você para a gente falar um pouco da nossa comunidade, nossa querida comunidade que a gente vive aqui lá há tantos anos, né? Então, fazer ressoar é isso aí, é fazer ressoar um pouco o atual da comunidade eclesial. Então, a gente vai fazer um breve resumo do que foi a comunidade eclesial nesses últimos 50 anos, porque praticamente a comunidade já está caminhando para os 60, né? Mais de 50 anos. A primeira festa da comunidade foi em 1977, né? Ou melhor dizendo, ela começou em 1970, através do casal da dona Mirtes e o senhor Zaí, né? E eles convidaram a dona Amélia e o senhor João Amaral para dar um encontro de catequese, né? E um pouco assim, motivar a comunidade para a questão da religiosidade popular, inclusive o catolicismo, o cristianismo. Inclusive eram seus pais, né, Marcos? Sim, eram meus pais, né? Zair e Mirtes, né? Nós mudamos lá para aquele bairro, acho que um ano antes de começar a comunidade, né? E aí a minha mãe era filha de Maria, aqui na paróquia São Sebastião, e aí aquele bairro meio isolado, né? Que legal. Sentia a necessidade de convidar a dona Amélia, que já era uma catequista, já era uma pessoa que estava formando comunidades aí, né, na nossa cidade. Era um casal muito animado, que aí com essa animação deles, né, foi estimulando os moradores a participar de uma comunidade, a fazer uma reunião, participar de uma reunião. Aí, inclusive, teve a primeira comunhão, eles conseguiram, nesses primeiros tempos, preparar um grupo de catequese que fizeram a primeira comunhão na matriz. E assim nasceu a comunidade que ainda era chamado Bairro Mangueira, né? Bairro Mangueira. Ainda não era o Apóstolo Paulo. É uma característica lá, né? Que lá ainda tem até hoje, né, muitas mangueiras, né? Pé de manga. Então, pé de manga. O bairro ficou, logo no início, conhecido como Mangueira, né? Mangueira. Só que devido também a um outro bairro chamado Mangueira lá na periferia leste, né? Sim. Então, com o tempo, a gente viu a necessidade de outro nome. Mas antes disso, né, veio o nome da comunidade. E só mais tarde o nome do bairro, que assumiu também o mesmo nome. Que legal. Então, isso é muito legal porque assim, ajuda, né, a desenvolver o catolicismo, tendo um bairro com o nome do Apóstolo Paulo, né, e também a comunidade eclesial, quer dizer, então é bem motivador, né? Ainda mais desse apóstolo, né? Apóstolo, nós vamos falar mais dele também hoje ainda. Então, a comunidade Apóstolo Paulo, ela começou a se formar e com a motivação dos padres da Congregação do Verbo Divino, que na época era o Padre Américo, né? O Padre Américo, ele inclusive ministrou a primeira comunhão na comunidade Apóstolo Paulo. Isso aconteceu na casa do senhor Sebastião Julião, lá do bairro, e não existia a comunidade na capela, então eles faziam na casa do senhor Sebastião Julião. O senhor Zair, né, seu pai, ele construiu um varandão na sua casa, né, e aí eles ampliaram, e esse varandão é que foi praticamente assim o espaço para fazer os encontros de catequese, celebração da palavra, e inclusive as missas, né? E aí... Isso é interessante, Wagner, a gente contar, né? Porque quando a dona Amélia começou a ir lá, cada semana era numa casa. E aí era uma catequese adulta, né? E reunia a família inteira. Não eram muitas famílias, né? Então andava o bairro inteiro, né? Era à noite, não tinha luz. Você imagina que complicação, né? Mas
quando aí a catequese estava infantil, funcionava paralelamente, a catequista era a Dona Aparecida. Dona Aparecida. Dona Aparecida, que hoje mora na Estamparia. Estamparia. Ela é viva ainda, graças a Deus, está com saúde. E ela foi também minha primeira catequista, mas o que eu queria contar é o seguinte: quando chegou na época de fazer a primeira Eucaristia, foi escolhida a casa do São Sebastião e da Dona Glória, Sim. porque a sala deles era maior. A sala era maior, exatamente, tá vendo? Então juntou todo mundo para lá, e o Padre Américo foi lá fazer a primeira Eucaristia. E aí o que ocorreu? A partir desta primeira missa, né, que foi uma missa com a primeira Eucaristia, passou-se a ter as celebrações da palavra na casa da Dona Glória uma vez por mês. Uma vez por mês. E aí, porque lá era um espaço maior. Que legal. E aí foram crescendo a comunidade, campanhas beneficentes, para ajudar os pobres do bairro, né, as pessoas mais necessitadas, doações de cesta básica, né, tudo isso aí foi motivado por momentos fortes de Natal, Quaresma, Páscoa, né? E tudo isso aí era trabalhado. Além disso, aí surgiu também a questão do bairro que estava crescendo, também a necessidade de ter uma reivindicação para as melhorias, por exemplo, saneamento básico, iluminação, pavimentação, a limpeza, iluminação, água potável, né? Muitos bairros não tinham água ainda em Barra Mansa nessa época, na década de 70, então foi necessário também a associação de moradores, né? Foi junto com a comunidade, né? Essa ideia de... Então, Wagner, isso aí é interessante porque o bairro Apóstolo Paulo, assim como muitos em Barra Mansa, ele nasceu sem nenhuma infraestrutura. Então, as pessoas foram comprando os lotes e foram fazendo suas casas, mas não tinha rua, era um caminho de boi, né? Então, as pessoas passavam e a rua foi abrindo, né, na enxada, no enxadão, e depois, com o tempo, foi vindo a máquina, foi abrindo, fazendo. E aí a comunidade, ela foi se fortalecendo, e dentro das reuniões da igreja, nasceu a ideia da associação de moradores, para buscar justamente essas melhorias que o bairro precisava. E aí, sim, aí começou a chegar, aí veio a luz, aí depois veio rede de esgoto para algumas ruas, depois veio calçamento e foi, né? Ainda não é grande coisa, ainda falta muita coisa, mas foi através da Igreja Católica, lá no bairro Apóstolo Paulo, que começou, né, a Associação de Moradores, e até hoje funciona, graças a Deus, né? Sim. Então a comunidade foi crescendo, foi formado o conselho em 1975, teve uma primeira reunião no dia 30 de novembro, estavam presentes nessa reunião o seu Zaí, Dona Mites, o senhor Odilon, Dona Neuza, o senhor Sebastião, Dona Maria da Glória, e eles todos apoiados pelo casal Dona Amélia e o senhor João Amaral, né? Esses casais são o casal pioneiro da comunidade. Também teve a primeira festa junina em 1977 e também uma pesquisa em 1978 para saber como que assim, tirar um panorama de como estava a ideia, a religiosidade do bairro, como que o povo via a religião, né? Quantos eram e quantos eram católicos. E aí, naquela época, eu não tenho essa estatística, mas eu lembro da gente conversar sobre isso, né? O pessoal contando, né? Que assim, eu acredito que 90% eram católicos, né? Era uma coisa muito grande, né? Ou seja, quando a gente saía convidando, né, para a celebração ou para qualquer evento na igreja, você ia em todas as casas, porque eram praticamente todos católicos. Então e a vida da comunidade era uma comunidade mesmo, porque o bairro era pequeno, todo mundo se conhecia, meio isolado, né? Não tinha ônibus, não tinha uma série de coisas, né? Tinha uma série de dificuldades, então as pessoas se apoiavam muito, né? Sim. Então essa questão assistencial, a comunidade tinha muito forte, né? Então tinha a campanha do quilo, né? E isso não era uma vez ou outra. Todo mês tinha uma pessoa responsável da igreja que saía com uma sacola ou um carrinho de mão, passava de casa em casa, recolhia alimento
e levava para aqueles que estavam necessitando. Então era um trabalho forte e coisa contínuo, entendeu? Então, a comunidade foi evoluindo ao passo na década de 80, que aí foram criadas as pastorais também, mais internas, do batismo, né, o grupo de jovens, também a Ação Católica Operária, que trabalhava muito com a questão do movimento sindical, também da participação da igreja nas questões sociais e políticas. Então, a ACO foi uma motivação também na comunidade. Em 85, a Associação de Moradores, e em 2006 vocês fizeram uma pintura na igreja, né? E também fizeram uma revisão na imagem do Cristo, né? Porque não havia o Cristo no crucifixo, né? Vocês colocaram lá o Cristo no crucifixo. Também fizeram uma reforma com piso e ampliação e a construção de uma sala do AA, né? Do Alcoólicos Anônimos, e também investiram na liturgia com compra de materiais, né? E as pastorais foram aparecendo, catequese, batismo, grupo de base, liturgia, né? Praticamente são as pastorais. Você veja que você está falando aí de coisas assim que ficaram marcadas na história, né? Sim. A criação da comunidade em 1970, depois em 1980, apenas 10 anos depois a gente já tinha construído a igreja. A compra do terreno foi através de ações sociais dos moradores, né? Depois, na época, o Padre Américo conseguiu um dinheiro que veio da Europa, de um país europeu lá, e veio para ajudar a fazer a igreja nossa. É uma igreja grande, né? Considerando o tamanho do bairro Apóstolo Paulo, a gente tem uma das igrejas, né? Umas maiores. Uma das maiores aí, né? Bem privilegiados nós somos a respeito disso. E aí as pastorais funcionavam muito bem, assim como até hoje funcionam bem, né? Mas eu acho que vale o destaque para grupo de jovens, que foi muito forte lá no nosso bairro. A ACO foi muito forte, a gente tinha várias pessoas que participavam da Ação Católica Operária, que depois virou MTC. Né? E a Pastoral do Batismo, né, foi muito bem trabalhada naqueles primeiros anos lá. E catequese também, sempre teve a catequese, sempre foi essa questão das crianças, da juventude, levar para a igreja, cantar, ensaiar cântico. Que legal. Bacana, muito bacana. Gente, nós estamos conversando com o Marcos Vinícius Salazar, ele é o animador da comunidade, da coordenação da comunidade Apóstolo Paulo, aqui no bairro Apóstolo Paulo, Paróquia São Sebastião, em Barra Mansa. Nosso programa Fazer Ressoar é o segundo de uma série de edições que nós estamos lançando. E aproveitando que o mês de junho é o mês dos padroeiros, né? Os padroeiros fortes, São Pedro, São Paulo. Então, o apóstolo Paulo, né? A gente conhece a história dele, né, Marcos? O apóstolo Paulo foi o grande apóstolo da comunicação, o apóstolo que praticamente foi o que desenvolveu a evangelização por toda a Europa e a Ásia, praticamente a ampliação, né, do catolicismo foi a partir de Paulo. Então, a gente gostaria muito de ressaltar essa devoção de vocês, né? Importante, para motivar também outras comunidades, né? Com a questão da mística do apóstolo Paulo, né? Com a comunicação. Você até falou no início a respeito do apóstolo Paulo, né? Que foi escolhido através de voto, e é verdade, né? Teve uma reunião do conselho muito participada, né? Pela comunidade, né? E haviam várias sugestões, né? Nossa Senhora da Glória, eu lembro que era uma delas, né? E muito votada também, mas no final ficou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo. Que foi até assim, houve muita discussão a respeito, né, de um e de outro, e aí debate, né? Debate. E aí, como escolher o melhor? Não existe o melhor, existe aquele que foi escolhido. Sim. E aí o apóstolo Paulo ficou sendo nosso padroeiro, e a gente tem muita satisfação, porque realmente é aquele homem que difundiu, né, o cristianismo no mundo, né? Foi a partir daí que se multiplicou rapidamente, e a gente festeja todo ano. Isso é muito legal, porque, né, tem muitas comunidades que também têm o nome do bairro e o nome
do padroeiro. Então isso é legal, né? Assim, aliás, acho que Barra Mansa tem muitos bairros e comunidades que têm o mesmo nome, né? Se a gente for fazer uma pesquisa, nós vamos ver aqui. Mas, Marcos, assim, hoje como está a comunidade Apóstolo Paulo? A gente está vindo aí a festa do padroeiro, né? Como é que vocês estão pensando esse ano de 2023? Então, antes de falar diretamente da festa do padroeiro, eu queria dizer assim, a gente tem uma coordenação, o Serginho é o nosso coordenador, a gente tem uma equipe de animação muito grande, as nossas reuniões de conselho são muito boas, muito participativas, e nós fizemos, né, no início do ano, uma preparação, né, uma programação para o ano de 2023. Então, cada mês é dedicado a alguma atividade, seja ela religiosa ou social, né, ou para ganhar o fundo para fazer alguma benfeitoria na igreja ou pastoral. Certo. Então, todo mês a gente tem uma atividade. No mês a gente está, agora no mês de maio, nós estamos no mês de maio, estamos finalizando. Teve o terço na igreja, todos os dias, né? E vamos terminar com a coroação de Nossa Senhora. E entramos agora no mês do padroeiro, né? Que vamos comemorar o dia lá no dia 29, mas nós vamos ter celebrações especiais todos os domingos. Todos os domingos. Dia 25 de junho, às 9h30, porque é o dia da missa nossa. E aí a comunidade Santa Clara vai estar animando a missa lá na Santa Clara estará na comunidade. Isso. E dia 29, dia do padroeiro, aí nós vamos ter 6h30 da manhã o Santo Terço na igreja. A igreja vai ficar aberta o dia todo para as pessoas irem lá, fazerem suas orações, visitarem o nosso padroeiro, conhecer a igreja, né, quem ainda não conhece. E no final do dia, né, no início da noite, às 19h30, nós vamos ter a Santa Missa. Tá? E aí a própria comunidade Apóstolo Paulo é animadora, mas todas as comunidades aí, todos os católicos, todas as pessoas que desejarem, estão convidadas aí a participar conosco no dia 29. E no domingo seguinte, né, ainda praticamente da mesma semana, a gente fecha com a celebração da palavra animada pela comunidade São Judas Tadeu, da nossa paróquia São Sebastião, e vai ser presidida pelo diácono Antônio Magno. Então, essa é a programação do mês de julho. No dia 2 de julho, né, que seria o domingo que a igreja dedica, né, a Pedro e Paulo, né? Exatamente. Dia 2 de julho, às 8h30 da manhã, celebração da palavra. Agora, vocês não vão ter uma procissão? Terá a procissão no dia 29, que é o dia do... Então, a gente não está prevista a procissão por enquanto, certo. Mas a gente vai tendo, essa aqui é a programação, e aí à medida que a gente for preparando cada evento, a gente vai divulgando, né? Vai colocando na nossa mídia social, na nossa página do Facebook, nos grupos do WhatsApp nosso, até da própria paróquia. Se houver, nós vamos informar. Tá? Mas então tá aí, a missa no dia 29 de junho, às 19h30, e mais ou menos um trido, né? Um trido com alguns dias, algumas semanas antes, bem antes do dia do padroeiro. Então é legal. Acho que é importante, né? Nós estamos conversando com a comunidade Apóstolo Paulo, bairro Apóstolo Paulo, Barra Mansa, Paróquia São Sebastião. Nosso programa Fazer Ressoar. E a gente dedica às festas do padroeiro também. Então a gente sabe que geralmente os bairros eles têm assim, uma dificuldade enorme de criar algumas coisas, né, animadoras, motivadoras, né? Não é o caso tanto de vocês, que lá vocês têm um campo de futebol, né, privilegiado, né, Marcos? Sim. Como é que está o campo lá? O campo de futebol do Tupi, aquela... Né? Então, o nosso bairro é um bairro que ele não tem uma praça de lazer pública, mas lá a gente tem o campo do Tupi, e o Tupi é uma entidade, né? Sim. É uma associação, e lá a comunidade vem trabalhando, né? Eu faço parte da direção do Tupi, a gente está trabalhando para que lá cada vez mais ser o local de entretenimento da nossa região ali. Então a gente tem futebol, a gente tem ginástica, a gente acabou de construir um salão lá agora que a gente quer fazer outras coisas lá, cursinhos, festinhas, né, de particular de pessoas da comunidade que não tem um espaço que vai poder usar lá. Então a gente está investindo
no nosso clube, que é o Clube do Tupi, no bairro Apóstolo Paulo, que faz parte da comunidade ali. Aquilo ali é um clube, é uma entidade que tem o seu CNPJ, mas sempre foi aberto. Ou seja, ali não é um clube com fins lucrativos, ali é um clube, né, social, comunitário, inclusive reconhecido como utilidade pública em Barra Mansa. Hoje nós temos mais de 100 pessoas sendo beneficiadas por um projeto existente lá, mais de 80 jovens numa escolinha de futebol vinculada Que beleza, poxa. às escolas públicas. E o nosso objetivo lá é zerar a evasão escolar e melhorar o rendimento das crianças. É um trabalho que a gente tem feito para quê? Ocupar o tempo ocioso das crianças, dar oportunidade. E aí a gente já está fazendo várias coisas. Por exemplo, a gente está oferecendo cursos, né, para as crianças. A gente procura saber onde tem, onde é de graça, e vai lá, oferece. A gente quer incentivar as crianças a estudarem. E a gente está vendo outras coisas, outras oportunidades para essas pessoas. Entendeu? E os adultos também têm uns espaços lá. Agora a gente tem a ginástica, mas a gente quer ter outras coisas. Pois é isso que o bairro, todos os bairros, né, deveriam ter essa iniciativa que vocês estão fazendo. Porque um campo de futebol é dificílimo de ter, né? Nos bairros, a gente sabe que muitos bairros hoje já não tem mais espaço para criar nem uma pracinha de esporte mais, mas assim, as igrejas, né, que têm um espaço, né, poderiam também fazer esse tipo de trabalho, né? Aproveitar o espaço que tem e oferecer para o bairro. Né? Aproveitar, eu acho que aí seria uma dica, né? Uma dica importante, porque espelhando em vocês, eu ver como é que vocês trabalham lá, né? E aí aproveitando que vocês têm esse privilégio, né, de ter esse espaço e vendo como que pode ser feito no bairro, mesmo que ele não tenha uma infraestrutura adequada, mas tem lá uma igreja, né? Até depois for uma outra igreja, não tem problema nenhum, pode ser outra igreja de outra denominação, mas que pudesse, né, fazer esse tipo de trabalho social, porque a gente sabe quanto está precisando, né, devido aí aos problemas sociais com a juventude, né? Sim. A violência e outras coisas mais. Precisa dar oportunidade, né? E aí acho que é um papel nosso, né, de cristãos, né? Saindo só de dentro da igreja, indo para a missão. Sim. Então acho que nós temos um papel fundamental, né, que é exercitar o cristianismo no meio da sociedade. E como que a gente faz isso? A gente tem que usar os recursos que nós temos. Seja um espaço na igreja, uma sala na igreja, igual nós temos lá. É um salão atrás da igreja que serviu durante muitos anos, agora está parado, né, por uma questão particular lá, mas assim, a gente cedeu para a AA e foi ótimo para o nosso bairro quando foi fundado até agora, antes da pandemia. E depois da pandemia não voltou a funcionar, mas era uma coisa muito interessante. Agora nós temos esse projeto lá, que são pessoas da comunidade católica que estão lá na frente fazendo acontecer. E a gente tem que incentivar que outras ações venham, porque se cada cristão, seja ele católico ou não, faz a sua parte, a gente pode com certeza fazer muita diferença no nosso mundo aí. Sem dúvida. Então, Marcos, nós conversamos hoje com o Marcos Salazar, que é um dos animadores da comunidade Apóstolo Paulo, no nosso programa Fazer Ressoar, que sempre vai trazer para vocês uma comunidade eclesial falando da festa do seu padroeiro, das suas atividades. Alguma coisa mais, Marcos? Você gostaria de... Eu quero só agradecer, né? É gostoso estar aqui conversando, principalmente relembrando, né, sobre a fundação da nossa comunidade, sobre a existência da nossa comunidade, do nosso bairro, da nossa igreja, né? E a gente fica satisfeito de poder difundir isso, né, para que as pessoas saibam que existe um trabalho grande através disso. Então, te agradeço a oportunidade e dizer que hoje eu sou apenas um representante de uma comunidade viva. A gente tem muitas pessoas na comunidade do Apóstolo Paulo que poderiam estar aqui dando testemunho tão bem ou muito melhor do que eu. Tá certo. Obrigado a você que nos acompanhou e até o próximo programa Fazer Ressoar, pessoal. Tchau. Fazer ressoar a palavra de Deus em todo